No vídeo anterior, nós falamos como começou o projeto de Braços Abertos, o programa de Braços Abertos, no centro da cidade de São Paulo, na região conhecida como Cracolândia, e como o início deste programa se deu a partir da escuta territorial, né? E essa escuta territorial é você partir de como são os sentidos dados para a pessoa que habita aquele espaço. Esses sentidos singulares de como aqueles espaços são vividos. Na elaboração do programa de Braços Abertos, um princípio importante para nós da psicologia estava presente, que é o princípio da redução de danos. Né? Em vez de colocar metas externas, que não é a pessoa que escolheu, em vez de impor como a pessoa deveria agir, pensar o cuidado com os usos de substâncias a partir de uma reelaboração do projeto daquela pessoa. Então, vamos ver aqui sobre essa perspectiva, que é a perspectiva de redução de danos, né? Então, a perspectiva de redução de danos é uma perspectiva de cuidado e atenção às pessoas que fazem uso de álcool e outras substâncias, considerando que nem sempre esses usos serão problemáticos, serão nocivos. E quando esses usos são problemáticos e nocivos e a pessoa nos pede ajuda, o importante é a gente sempre partir da autonomia, que a pessoa participe de forma ativa no projeto de mudança. Nesse livro, que são as referências técnicas para a atuação de psicólogos e psicólogas em políticas públicas sobre álcool e outras drogas, é trazido o olhar da psicologia. As relações possíveis do sujeito com a substância são múltiplas e também expressam a singularidade de cada um. A prática em psicologia, entendida como postura ética perante os diferentes modos de se relacionar com as substâncias, lícitas ou ilícitas, implica em afirmar a singularidade, sem prescrições generalizantes e moralistas. Né? Então, muitas pessoas colocam um olhar generalizante e moralista sem ver qual que é o lugar que aquela substância tem na vida das pessoas, que faz com que ocupe tanto tempo, que mobilize tanto do tempo, das atividades, dos esforços dela, né? Então, pensar que lugar aquela substância tem, que sentidos foram construídos para os usos daquela substância. A perspectiva da redução de danos, ela parte da ideia de que não é aceitável que a abstinência seja, ao mesmo tempo, a pré-condição e a meta a ser atingida pelos usuários de drogas para que seus direitos sejam garantidos. Então, tem muitos programas que, para você poder receber tratamento, você tem que, por exemplo, se internar naquele espaço. E para se internar naquele espaço é proibido usar a substância lá. Então, para você parar de usar a substância, você precisa parar de usar a substância. Né? Então, esse é o jeito para você conseguir, não precisa ser em espaços de internação. Para você conseguir uma vaga no programa, a condição é que você não esteja usando substância. Então, fica uma contradição, né? A pessoa quer reduzir, interromper o uso, mas a condição para que ela tenha o acompanhamento para reduzir ou interromper o uso é que ela não use. Em nenhum momento a redução de danos considera que a abstinência não seja uma meta. Muitas pessoas desejam sim parar, muitas pessoas desejam não usar mais, muitas pessoas desejam desde o princípio tentar ficar sem aquela substância. Então não é que a abstinência deixa de ser um objetivo, ela deixa de ser um objetivo exclusivo. Né? Ela deixa de ser o ponto em torno do qual o tratamento gira. A ideia é que as relações com o uso daquela substância possam se modificar. E isso pode implicar em uma redução que vai acontecendo aos poucos, em uma redução que pensa nos impactos nocivos que aquela substância tem, em como diminuir os impactos nocivos para a saúde, os impactos nocivos para as relações, os impactos nocivos para as atividades cotidianas. Então, a interrupção do uso de substâncias psicoativas é, em muitas situações, um passo não só necessário, como desejável para diminuir os agravos à saúde.
As práticas de saúde pública, contudo, não podem descrever um modelo ideal a ser atingido como meta de sucesso. Né? É preciso escutar as pessoas e, partir das experiências daquela pessoa, propor um programa. Então, o que é a redução de danos? É um conjunto de medidas de saúde que busca minimizar as consequências prejudiciais dos usos de substâncias psicoativas. Né? Então, a pessoa faz uso de álcool, faz uso de cocaína, faz uso de crack, faz uso de algum medicamento, e isso está trazendo consequências prejudiciais para a vida dela. Seja porque ela passa muito tempo do dia sob o efeito dessa substância, seja porque ela se afastou de coisas que eram interesses, relações que eram importantes para ela, associado à substância, seja porque ela está com problemas de saúde em decorrência dos usos dessa substância, seja porque ela não está conseguindo trabalhar ou tem um trabalho, mas não está conseguindo se dedicar no trabalho. O uso da substância está interferindo em áreas que são importantes para a vida dela. Então, a redução de danos, ela vai identificar quais são essas consequências prejudiciais e buscar minimizar. Para isso, vão ser elaborados projetos terapêuticos mais flexíveis, adequados a cada situação em sua singularidade, para cada pessoa, para cada história de vida, para cada relação com a substância, será elaborado um projeto terapêutico, e esse projeto terapêutico visando uma mudança na relação com os usos da substância e nos prejuízos que acontecem nessa relação. O cuidado é o objetivo. Ao invés da abstinência como meta exclusiva, informações e autonomia. Promoção de direitos. Então, o foco é nos direitos da pessoa. Então, a gente percebe como o programa de Braços Abertos é um programa de redução de danos, né? Muitas pessoas que estavam em situação de rua na Cracolândia passavam a maior parte do tempo sob efeito do crack. A maior parte do tempo dos dias delas. E aí, quando você começa a focar nos direitos, por exemplo, o direito à moradia, e aí você começa a promover acesso a trabalho, não é que a pessoa vai parar de usar o crack, parar de usar o álcool. É que a importância que o crack tem, a importância que o álcool tem, vai se redefinindo. Então, a pessoa ela pode começar a diminuir, começar a usar em outros horários, começar a usar por menos tempo, e assim por diante. O foco não é que ela pare a substância, mas o foco é redefinir, reelaborar o projeto para que a substância não tenha um papel. Deixa eu voltar. O foco é reelaborar o projeto para que a substância não tenha um papel tão central, certo? Então, promover saúde e promover direitos envolve modificações nos padrões de uso de substâncias, mas a substância não é o principal foco no caso. Um exemplo interessante é o exemplo da Suíça. Né? A Suíça estava passando por um processo muito sério de pessoas viciadas em heroína, pessoas dependentes de heroína. Então, o primeiro passo foi descriminalizar a heroína. E aí, a partir de então, quem quisesse usar heroína precisaria ir numa consulta médica e pedir uma prescrição, né? Porque a pessoa ela tem uma condição, ao invés de ser visto como uma questão jurídica, o uso de substância passa a ser visto como uma questão de saúde. Então, a pessoa tem a dependência de uma substância, ela tem sintomas físicos e sintomas psicológicos se ela fica sem. Então, a prescrição médica para que ela tome essa substância. A pessoa ia até a consulta e tinha uma receita. Se ela desejasse mais doses, ela pedia e ia ter a receita de mais doses. Não tinha limite do que seria prescrito. O que fosse prescrito medicamente, a pessoa ia receber essas receitas legais, né, com as doses controladas, e essas doses tinham que ser tomadas lá, nesse centro de saúde. Essa era a única condição. A pessoa pegava a receita, pegava a dose que ela tinha pedido na consulta médica, e aí as doses eram tomadas lá no centro de saúde. E aí você imagina assim, nossa, então as pessoas, né, dependentes de heroína, deviam ir todos os dias nesse centro de saúde e pegar mais substância, mais substância, mais substância, mais substância. Não foi isso que aconteceu.
No começo, de fato, teve um aumento do consumo, essa foi a tendência inicial, solicitar doses maiores. A médio prazo, as quantidades foram se estabilizando, a pessoa continuou tomando, né, a mesma quantidade nos dias que ela tomava. E aí, o que acaba acontecendo? Quando uma substância é proibida, você não sabe quando você vai conseguir de novo. Então, é comum que você queira muito, porque vai que você não consegue depois. Agora, quando é uma substância que você volta lá, tem sua receita e pede, isso vai se estabilizando. Outra questão, quando uma substância é proibida, você não tem como saber como que ela é fabricada. Então, podem ter componentes adulterados. Há overdoses, por exemplo, que não são decorrentes da substância consumida, por exemplo, da heroína, mas de outros componentes que são misturados na substância para venderem por um preço mais caro com produtos mais baratos. Né? Então, a proibição, ela também faz com que problemas para a saúde e mortes aconteçam em decorrência da fabricação da substância. Então, a longo prazo, né, com as pessoas tomando, injetando a heroína legalizada com a prescrição médica, o que aconteceu foi as pessoas pedindo orientação como parar. Porque quando uma substância é proibida, muitas pessoas têm dificuldade de pedir ajuda médica, porque elas imaginam que se elas pedirem ajuda médica, elas vão ser vistas com julgamento negativo, como alguém que faz algo errado, imoral, ou mesmo que elas vão ser denunciadas caso elas comprem. Quando uma substância é legalizada, é muito mais fácil transmitir, assegurar que se trata de uma questão de saúde. Após 3 anos, 15% dos pacientes continuam com uso diário. Os outros diminuíram o uso ou alguns interromperam. Uma das coisas que era importante para a população como um todo, o uso em espaços públicos deixou de acontecer. Então, a população passou a poder levar de volta as crianças nos parquinhos e conversar na praça, ter evento nos espaços do centro. Então, os espaços públicos voltaram a ser espaços de lazer, espaços de sociabilidade. As mortes caíram drasticamente. Então, esse é um exemplo de redução de danos. Nem todas as pessoas que fazem uso de uma substância, nem todas as pessoas que são dependentes de uma substância querem parar. Né? Mas quando você associa como uma questão de saúde, você vai pensar a partir do uso de cada pessoa, da relação que cada pessoa tem com a substância, das condições de saúde de cada pessoa, você vai pensando a singularidade. O exemplo de Portugal é ainda mais interessante em termos de redução de danos, né? Desde a década de 80, Portugal tinha um grande problema com a heroína. Em 2001, foi decidida a descriminalização de todas as substâncias. E aí os usuários, né, mais uma vez, trazendo a questão das substâncias psicoativas como uma questão de saúde pública. Aí os usuários e usuárias, eles passaram a ter como foco os direitos e os cuidados com a saúde, a reinserção. Se uma empresa contratasse alguém que estava em tratamento de saúde, né, receberia uma isenção fiscal por 1 ano para empregar. Então, a pessoa, ela poderia obter a substância sem medo de ser presa, de ser um crime, fazer uso não era mais um crime, e se ela aderisse a um tratamento, né, tinha esse programa de isenção fiscal para que tivessem emprego. E o que perceberam, né? Que muitas pessoas tinham essa isenção de 1 ano e depois de 1 ano continuavam no emprego. Por quê? Porque havia uma reelaboração desse projeto de vida. O emprego passava a ter um lugar. Para as pessoas que não queriam o tratamento, que não queriam o emprego, que não queriam esse programa de reinserção, passou a ser oferecido metadona em espaços seguros para quem estivesse nessas condições mais intensas de dependência. Então, também não eram espaços públicos, eram espaços com enfermeiros, com assistentes sociais. Então, ela usava a metadona, que ajuda nos efeitos da abstinência, em espaços seguros. O que Portugal estava visando? Relações de confiança, que as pessoas pudessem buscar atendimento em saúde confiando, sabendo que elas iam ser tratadas bem,
sabendo que elas iam ser tratadas como sujeitos de direito. Esses exemplos de programas de redução de danos, né, vão mostrando uma mudança de paradigma. Por muito tempo, se pensou que o vício, né, era aquilo que a pessoa ia fazer até morrer, porque a substância tinha um poder muito forte. Né, vocês se lembram que a gente conversou sobre isso em psicopatologia, né, a questão do laboratório em que eram feitos experimentos com ratos? Então, olha só como a substância vicia. Se você der cocaína para um ratinho, ele vai pressionar a alavanca até morrer, de tão viciante que a cocaína é. Até que um pesquisador chamado Bruce, deixa eu ver aqui o nome dele completo, Bruce Alexander, falou assim: não, peraí, né? A gente está dando cocaína para um rato que está trancado numa gaiola, e a única coisa que ele tem para fazer, disse o Bruce Alexander, é apertar essa barrinha. Aperta essa alavanca, tem cocaína. Aperta essa alavanca, tem cocaína. Mas ele não tem mais nada para fazer além de usar essa cocaína. A cocaína é a fonte de prazer dele. E se a gente mudar, né? Colocar nessa gaiola outros ratinhos, colocar ratinho e ratinha que podem acasalar, colocar brinquedos onde pode correr, onde pode rodar, onde pode se divertir. Como que vai ser? E o que aconteceu nesse experimento do Bruce Alexander, né? Como a gente conversou na matéria de psicopatologia. Os ratinhos tinham também comidas gostosas. Então, os ratinhos brincavam. Deixa eu achar aqui. Gente, me perdi. Os ratinhos brincavam, comiam doce, estavam com outros ratinhos, namoravam, e aí, de vez em quando, eles iam lá e usavam cocaína. Então, não parou o uso de cocaína, mas o lugar que a cocaína tinha, que era um lugar central, a ponto de usar até morrer, diminuiu bastante. Então, o que esse modelo do Parque dos Ratos nos mostra? Né? Que o uso de substância, ele ocupa um lugar central na vida de uma pessoa quando não há outras fontes de prazer, de diversão, de descanso, de sociabilidade, de vínculos. Então, quando você diversifica as alternativas, né, ou seja, reelabora um projeto de vida, o que pode ser feito, o que vai ser buscado, considerando os prazeres e desejos, é uma nova abordagem. Então, não é que a substância tem algo que é completamente viciante, completamente destrutiva. Não. A gente precisa compreender como são as condições de vida e as relações em que essa substância passa a ocupar um papel tão central. E é isso o que a redução de danos busca fazer. Reconhece que há efeitos prejudiciais e efeitos nocivos da substância, mas ao invés de olhar a substância como principal foco, principal causa, vai pensar o contexto de vida e como esse contexto de vida pode ser modificado dentro de um projeto que é singular para cada pessoa.